Prática durante a SEPTUAGESIMA. As alegrias de Cristimastíade parecem ter fugido para longe de nós. Os 40 dias de alegria trazidos pelo nascimento de nosso Emanuel se foram. A atmosfera da Santa Igreja ficou nublada, e somos avisados de que a escuridão ainda está para engrossar. Será que nós, então, para sempre o perdemos? Suspiramos ansiosamente e ansiosamente depois, durante as 4 lentas semanas de nosso advento? Nosso divino Sol da Justiça, que nasceu tão intensamente em Belém, parou seu curso e deixou nossa terra culpada? Não é assim. O Filho de Deus, o Filho de Maria, não nos deixou. A palavra foi feita carne para que ele pudesse habitar entre nós. Uma glória, muito maior do que a de seu nascimento, quando os anjos cantaram seus hinos, o espera, e nós devemos compartilhá-la com ele. Só que ele deve ganhar esta nova e maior glória com estranhos incontáveis sofrimentos, ele deve comprá-la por uma morte muito cruel e ignominiosa. E nós, se quisermos ter a nossa parte no triunfo da sua ressurreição, devemos segui-lo no caminho da cruz, todos molhados com as lágrimas e o sangue que ele derramou por nós. A grave voz materna da Igreja logo será ouvida, convidando-nos para a penitência quaresmal, mas ela deseja que nos preparemos para este batismo laborioso, empregando essas 3 semanas para considerar as feridas profundas causadas em nossa alma pelo pecado. Verdade, a beleza e a beleza da criancinha, nascida para nós em Belém, são grandes além da medida, mas nossas almas são tão necessitadas, que exigem outras lições além daquelas que ele nos deu de humildade e simplicidade. Nosso Jesus é a vítima da justiça divina, e agora alcançou a plenitude de sua idade. O altar, sobre o qual ele deve ser morto, está pronto. E uma vez que é para nós que ele deve ser sacrificado, devemos imediatamente nos colocar a considerar quais são as dívidas que contraímos para essa justiça infinita, que está prestes a punir o inocente em vez de nós, os culpados. O mistério de um Deus encarnado pelo amor de sua criatura, abriu-nos o caminho do caminho iluminativo, mas ainda não vimos o mais brilhante de sua luz. Não se perturbe o nosso coração. As maravilhas divinas que testemunhamos em Belém devem ser superadas por aquelas que devem agraciar o dia do triunfo do nosso Jesus, mas, para que os nossos olhos possam contemplar estes mistérios futuros, ele deve ser purificado olhando corajosamente para o profundo abismo das nossas próprias misérias pessoais. Deus nos concederá sua luz divina para a descoberta, e se nos conhecermos a nós mesmos, compreendermos a gravidade do pecado original, vermos a malícia de nossos próprios pecados e compreendermos, pelo menos em algum grau, a infinita misericórdia de Deus para conosco, estaremos preparados para as santas expiações da Quaresma, e pelas alegrias inefáveis da Páscoa. A temporada, então, de Septuagesima é um dos pensamentos mais sérios. Talvez não pudéssemos mostrar melhor os sentimentos, com os quais a Igreja teria seus filhos para serem preenchidos neste período de seu ano, do que citando algumas palavras da exortação eloquente, dada ao seu povo, no início de Septuagesima, pelo célebre Ivo de Chartres. Ele falou assim aos fiéis do século XI. 12º sermão para Septuagesima, sabemos, diz o apóstolo, que toda criatura geme e sofre de dor até agora, e não só ela, mas nós mesmos, também, que temos as primícias do Espírito, nós mesmos gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção dos filhos de Deus, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:22 da manhã -23, a criatura aqui mencionada é a alma, que foi regenerada, da corrupção do pecado, à semelhança de Deus. Ela geme dentro de si mesma, ao se ver sujeita à vaidade. Ela, como aquela que sofre, está cheia de dor e é devorada por um anseio ansioso de estar naquilo país, que ainda está tão longe. Foi esse trabalho e dor que o salmista estava sofrendo, quando ele exclamou: Ai de mim, que meu sofrimento é prolongado. Salmo 119, não. Aquele apóstolo,
que foi um dos primeiros membros da Igreja, e tinha recebido o Espírito Santo, desejava ter, em toda a sua realidade, aquela adoção dos filhos de Deus, que ele já tinha na esperança, e ele, também, assim exclamou em sua dor: desejo ser dissolvido e estar com Cristo. Filipenses 1:23 da manhã, durante esses dias, portanto, devemos fazer o que fazemos em todas as estações do ano, apenas, devemos fazê-lo com mais sinceridade e fervor, devemos suspirar e chorar por nosso país, do qual fomos exilados em consequência de termos nos entregado aos prazeres pecaminosos. Devemos redobrar nossos esforços para recuperá-lo com compunção e choro de coração. Vamos agora derramar lágrimas no caminho, para que possamos depois ser felizes em nosso país. Vamos agora correr a corrida desta vida presente, para que possamos ter certeza do prêmio da vocação superna. Filipenses 3:14 da manhã, não sejamos como viajantes imprudentes, esquecendo nosso país e preferindo nosso banimento à nossa casa. Não nos tornemos como aqueles inválidos sem sentido, que não sentem suas doenças e não buscam remédio. Desesperamos de um homem doente, que não será persuadido de que está em perigo. Não, vamos correr para o nosso Senhor, o médico da salvação eterna. Mostramos-lhe as nossas feridas, e clamemos a Ele com toda a nossa sinceridade: tende piedade de mim, ó Senhor, porque eu sou fraco. Cura-me, porque os meus ossos estão perturbados. Salmo 6:3. Então, Ele nos perdoará nossas iniquidades, nos curará de nossas enfermidades e satisfará nosso desejo com coisas boas. Salmo 102:3, 5. De tudo isso é evidente que o cristão, que passaria a Septuagesima de acordo com o espírito da Igreja, deve fazer guerra contra essa falsa segurança, essa autossatisfação, que são tão comuns às almas efeminadas e tepidas, e produzir esterilidade espiritual. É bom para eles, se essas ilusões não os levarem insensivelmente à perda absoluta do verdadeiro espírito cristão. Aquele que se acha dispensado dessa vigilância contínua, que é tão fortemente inculcada pelo nosso Divino Mestre, Marcos 1:37 da tarde, já está no poder do inimigo. Aquele que não sente necessidade de combate e de luta para perseverar e progredir na virtude, a menos que tenha sido honrado com um privilégio, que é raro e perigoso, deve temer que não esteja nem mesmo no caminho para aquele reino de Deus, que só será vencido pela violência. Mateus 11:12 da manhã, aquele que esquece os pecados, que a misericórdia de Deus o perdoou, deve temer ser vítima de uma perigosa ilusão. Eclesiástico 5:5. Vamos, durante estes dias, que vamos dedicar à contemplação honesta e inabalável de nossas misérias, dar glória ao nosso Deus e derivar, do conhecimento de nós mesmos, novos motivos de confiança nele, que, apesar de toda a nossa miséria e pecado, humilhou-se tão baixo a ponto de tornar-se um de nós, a fim de que ele possa nos exaltar até a união com ele mesmo.